Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui, Rogério Belan, pastor desta igreja. Muito bem-vindos vocês que nos assistem pelo YouTube, através dos nossos programas Oração e Ação, que acontecem de quarta a sexta, às 19h30, e também no domingo, às 9 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, às 10h30, com o culto matinal, às 15 horas com a Escola Bíblica Dominical Kids, e às 19h30, o nosso culto em família. Quero lembrar a vocês que nós estaremos orando pelos aniversariantes, estaremos orando pelos enfermos, orando também pelos governantes do nosso país, pelos missionários, pastores, profissionais de saúde, pelos mais vulneráveis, pela campanha de vacinação e sempre orando, pedindo e clamando a Deus salvação para o nosso país, para o Brasil, restauração para o nosso Brasil. Vamos estar sempre orando pelo nosso país. Na semana passada, e ontem ainda falei isso com vocês, nós estávamos chamando o povo para celebrarmos a ceia do Senhor no domingo pela manhã. Mas aí nos ocorreu que na outra semana, na sexta-feira, dia 11 de junho, nossa igreja estará completando aniversário, 26 anos. Então, depois do Oração e Ação Kids, que acontecerá às 19h30, nós vamos ter uma ceia do Senhor e uma reunião de oração, uma mini vigília de oração, que acontecerá às 21 horas. Será de 21 horas às 23 horas. Então, vamos lá recordando. Sexta-feira, dia 11, 19h30, nós teremos Oração e Ação Kids. E às 21 horas, uma mini vigília de oração com a ceia do Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor na sexta-feira, dia 11, dia do aniversário da nossa querida Igreja Batista da Freguesia da Ilha. Ok? Muito bem. Então, nós vamos agora ouvir a mensagem que será trazida pelo Jonathan. Jonathan é um jovem de nossa igreja. Todos os jovens da nossa igreja são muito talentosos. Certamente, são muito queridos, comprometidos com Deus. Jonathan é meu parceiro de peças teatrais. Quando fazemos teatro, que é algo de que eu gosto muito, o Jonathan também está sempre envolvido. Há outros queridos jovens que estão envolvidos, como Kleber, como Larissa e outros mais, mas o Jonathan está sempre envolvido, ele tem muito talento nessa área teatral. Então ele hoje vai estar trazendo uma palavra para nós. Vamos orar por ele, pedir a bênção de Deus sobre ele e vamos ouvir a mensagem trazida pelo Jonathan nesse Oração e Ação Jovem. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Eu suplico que o Senhor fale ao coração e à mente do Jonathan, que ele possa ser ungido com o teu Santo Espírito para nos trazer uma mensagem vinda de ti, Senhor. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o que o Senhor vai falar através do Jonathan. Boa noite, pessoal. Boa noite, bem-vindos a mais um Oração e Ação. Como vocês sabem, às quintas-feiras, o Oração e Ação, ele é pensado aí pela juventude da nossa igreja. Então, ora a gente traz um convidado, ora um de nós é escolhido para trazer a mensagem. E dessa vez, este que vos fala, Jonathan, ficou responsável por trazer a mensagem de hoje. Bom, a mensagem de hoje, então, é fruto de um livro que eu gosto muito e que, quando criança, a gente lê o livro e fica um pouco impressionado com a história. E agora, depois de adulto, pensando um pouco, refletindo, esse livro fala muito mais que a gente, né? Fala muito mais com a gente, fala muito mais do que a nossa imaginação se detém às vezes. Que é o livro de Jonas. Eu vou conversar com vocês então, a gente vai ler o capítulo 2 do livro de Jonas, mas é um capítulo tão curtinho, é um livro tão curtinho, tem só 4 capítulos, então eu convido vocês a lerem esse livro inteiro hoje à noite e refletirem um pouco na mensagem que ele traz.
O livro de Jonas. Jonas, então, é um profeta de Israel. Jonas é o único profeta a pregar para fora do seu povo. Deus chama Jonas e dá uma missão para Jonas. Deus fala: Jonas, você tem que ir até Nínive e você tem que clamar contra ela, porque a malícia, a sua maldade já chegou até mim, eu não aguento mais. Deus já estava muito insatisfeito com o comportamento dos ninivitas. E a primeira reação de Jonas é ir para uma outra cidade. Na verdade, ele quer ir para uma cidade completamente oposta à cidade que Deus tinha ordenado para ele. E no meio dessa loucura aí de Jonas, dessa desobediência, que a gente vê mais tarde, que não é bem uma desobediência no sentido de que ele fez isso inconsciente, não? Ele estava muito consciente. Ele sabia o que Deus ia fazer e ele não queria que acontecesse. Isso a gente descobre mais tarde no texto, né? E aí eu queria conversar com vocês sobre o capítulo 2, que é a oração que Jonas faz quando ele se dá conta de que não tinha mais para onde fugir. Eu vou ler para vocês então Jonas, capítulo 1, versículos 16, que é o finalzinho do capítulo 1, e aí eu entro no capítulo 2 e a gente se detém no capítulo 2 pensando um pouquinho o que está acontecendo ali. E aí Jonas, capítulo 1, versículo 16, diz assim: E temeram, pois, estes homens ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor, então, separou um grande peixe para que tragasse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Aí a gente entra no capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim. Para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, como eu falei para vocês, o livro de Jonas é um livro muito interessante. Há algumas pessoas que questionam esse livro, dizendo que é muito fantasioso, que um peixe engula um homem e depois o cuspa, etc. Mas esse livro, na verdade, foi citado pelo próprio Jesus tempos depois, se referindo a Jonas, a experiência que Jonas passou. Nosso Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Por que ele não haveria de fazer um peixe engolir um homem para executar a vontade dele, para executar os desígnios dele e para mostrar que ele tem controle? Ao longo do livro de Jonas você percebe que Deus comanda tudo. Deus manda Jonas ir e Jonas não obedece. O que acontece? Jonas embarca então numa viagem, pega um barco que vai para uma direção oposta. Quando chega lá, Deus manda um vento, uma tempestade, e o barco começa a dar sinais que vai naufragar. E os próprios marinheiros que estavam no barco começam a se assustar e começam a procurar o que está acontecendo. E Jonas dormindo no barco, na maior tranquilidade. O erro dele, o pecado dele não o incomodava a essa altura. Ele estava lá quietinho. Até que os homens vão e acordam Jonas. O que está acontecendo? Jonas, fala quem que você é, porque todo mundo que está aqui nesse barco já se apresentou e aparentemente não tem nada de errado. E aí Jonas fala, eu sou profeta, eu sirvo ao Deus que fez o mar, o céu e a terra. E Jonas então assume e fala, isso que está acontecendo é culpa minha.
E aí os homens falam, e o que a gente faz? Ele assume sua culpa e fala, me joga no mar que essa tempestade vai passar. E de fato, quando ele é lançado ao mar pelos homens, a tempestade passa. Então Deus manda a tempestade, Deus faz a tempestade cessar. Nesse meio tempo, todo mundo que estava no barco teve a experiência, percebeu que de fato Jonas servia ao único e verdadeiro Deus. E esse povo que estava no barco não era um povo de Israel, então era um povo que provavelmente tinha muitos deuses monoteístas. Então, quando eles vão lançar Jonas, eles já até pedem perdão, né? Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios. Então os homens ficaram temerosos. Quem estava no barco percebeu que esse Deus é verdadeiro, esse Deus não está brincando, não. Embora o seu profeta estivesse brincando. Então, Jonas é lançado ao mar, os homens pedem perdão a Deus, se convertem dos seus maus caminhos, e aí toda a tripulação do barco se converte. E aí quando Jonas é lançado no fundo do mar, e essa é uma parte interessante, porque quando a gente estuda esse livro, quando a gente ensina esse livro para as crianças, a gente geralmente foca nessa parte do peixe grande ter engolido Jonas. E aí, né? E aí dá a impressão de que o peixe era o mal. Mas na verdade o peixe foi a salvação de Jonas. Jonas começa a oração dele dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. O peixe, essa adversidade tremenda que Jonas passou, na verdade foi mais uma maneira que o Senhor se utilizou para mostrar que é Ele quem comanda tudo, que é Ele quem estabelece as coisas e que o plano dele vai acontecer, querendo nós ou não. Mas quando a gente está inclinado a fazer a vontade do Senhor, quando a gente escuta e o obedece, o caminho é muito mais suave, ou pelo menos a caminhada é muito mais alegre. Mais tarde, então, Jonas, quando ele é lançado fora do peixe, Jonas vai até a cidade e faz uma pregação muito zangado ainda, e a cidade inteira se converte. E é muito interessante porque durante a sua oração, ele fala, a partir do versículo 7, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti minha oração. Os que se entregam à vã idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas reconhece a misericórdia de Deus, embora Jonas não queira que a misericórdia de Deus se estenda às pessoas que Jonas não gosta. A gente consegue tirar algumas aplicações a partir desse texto. A primeira é de que Deus é misericordioso. Deus ele é misericordioso e Deus estende a sua salvação a todos quanto o clamam, a todos quanto o buscam, a todos quanto o amam. E o próprio Jonas admite, olha, os idólatras abandonam a misericórdia de Deus. Então a idolatria, quando nós depositamos a nossa confiança em coisas, pessoas, objetos, enfim, nós estamos abandonando a misericórdia do nosso Deus para conosco. E nós não podemos fazer isso. A misericórdia de Deus, uma outra conclusão que a gente pode tirar, é de que Deus ele é misericordioso para com todos. Aqueles que a gente gosta e aqueles que a gente não gosta. E nós temos que perceber, então, que a salvação ela pertence ao Senhor. E é Ele quem escolhe e é Ele quem opera. E isso deve ser motivo de alegria dentro dos nossos corações. E ao contrário de Jonas, que quando vocês lerem no capítulo 4, vocês vão perceber que não queria que a salvação fosse estendida para esse povo de Nínive, nós devemos buscar a paz com todos e o amor com todos. Até aqueles que a gente não gosta, até com aqueles que a gente não está muito contente. Então Deus é misericordioso. A idolatria é uma maneira de abandonar essa misericórdia de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Essa é uma das mensagens centrais do livro de Jonas. Deus estende a sua mão para todos. E Deus quer nos utilizar como uma mão, como um instrumento dele para a salvação dos outros. Então, precisamos ficar atentos às possibilidades que Deus nos dá de falar do seu Evangelho e de ser um exemplo vivo de compaixão e de misericórdia, assim como é o nosso Senhor. E uma terceira conclusão que nós chegamos é de que Deus utiliza várias situações para cumprir o seu propósito. No caso de Jonas, ele foi lançado ao mar, ele ficou dentro
dentro do peixe grande. Ele passou por muita coisa, mas na verdade isso foi a salvação. Se não houvesse esse peixe grande, Jonas teria descido até o fim do mar, se afogado, e acabou ali a vida do profeta. Nós não podemos ser como Jonas, no sentido de que o vento obedeceu ao Senhor, o mar obedeceu ao Senhor, os ímpios do barco obedeceram ao Senhor, a cidade de Nínive se converte, e depois o próprio Jesus fala que essa geração que estava em Nínive e se converteu com a pregação de Jonas vai estar com ele julgando outras nações. Então, uma cidade ímpia obedeceu ao Senhor, o mar obedeceu ao Senhor, o vento obedeceu ao Senhor, plantas obedeceram ao Senhor, mas o profeta do Senhor tinha um coração duro e não queria estender a salvação de Deus para quem ele não gostava. Nínive era uma nação inimiga de Israel. Israel estava gozando de um pouco de paz naquela época. Inclusive isso gera um pouco de idolatria, que a gente verifica ele falando no capítulo 2. Então Jonas é o único profeta que prega fora de Israel no Antigo Testamento, mas ele é um indício poderoso do que viria, da salvação que viria através de Jesus. Não devemos desperdiçar o perdão que alcançamos em Jesus. Creia, se achegue com confiança ao trono da graça e você vai encontrar misericórdia, perdão e amor. E não se esqueça de estender essa misericórdia, esse perdão e esse amor para aqueles que estão ao seu redor. Não podemos deixar o sacrifício de Jesus em vão, não podemos ignorar o que ele fez e os seus rastros de amor. Então Deus é misericordioso para com todos. A salvação pertence ao Senhor. E Deus se utiliza de várias situações para cumprir os seus propósitos. Então pense bem quando você estiver passando por algum problema, por algo difícil. Será que não foi para esse momento que você estava aí? Será que não foi para esse momento que Deus reservou essa condição para você passar? Reflita no dia da angústia, se alegre no dia da alegria. E eu queria deixar para refletir mesmo algumas perguntas. Primeiro, que visões a respeito do amor de Deus o livro de Jonas nos oferece? O livro de Jonas apresenta Deus como um Deus rancoroso, sisudo, distante, como algumas pessoas geralmente têm essa impressão? E que visão do amor de Deus nós temos? E como nós exercitamos no dia a dia essa visão de amor de Deus? E uma outra pergunta: em que aspectos específicos você se identifica com Jonas? Uma coisa muito interessante é que às vezes quando a gente vai orar, a gente fala assim: ah, Senhor, me perdoa pelos meus pecados em ações, palavras, sentimentos. A gente bota uma geralzão, né? E nem sempre isso é bom. Na verdade, isso não é bom. O bom é que a gente pare e reflita o que realmente a gente faz que não é bom, que não agrada a Deus. É fofoca? É inveja? É raiva? É ódio? O que eu sinto? O que eu passo que não agrada a Deus? Esse exercício é fundamental. E é um exercício para nós, porque Deus já sabe. Deus nos fez, Ele sabe o que nós sentimos. Mas quando nós somos honestos conosco e com Deus, há um caminho aí para a cura e para a mudança. O livro de Jonas acaba, não com uma certeza, mas acaba com uma pergunta. Acaba assim: Deus falando. Tornou o Senhor a falar com Jonas, né? Tens compaixão de uma planta que não te custou trabalho, a qual você não fez crescer? Numa noite nasceu, noutra noite morreu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais? E o livro acaba com um ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação é uma pergunta que Deus faz para Jonas. Jonas, por que você não quer que eu tenha compaixão? Por que eu não posso ter compaixão de quem você não gosta? Então, é um livro que traz para a gente uma reflexão muito interessante. E é bacana pensar que Jonas, depois de tudo isso, refletiu, pensou e resolveu escrever esse livro aí para nos deixar de aviso, nos deixar de sentinela, né? Alertas quanto como às vezes nós, dentro da igreja, temos um comportamento
nocivo, ruim, como às vezes a gente fica cego para os outros e a gente se esquece de que Deus é Deus de todo o mundo. Então, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que nós possamos fazer uma autoavaliação diária sobre as nossas questões e que a gente possa não ser parecido com Jonas, que a gente possa mudar, né? Pegando aí o gancho da última pergunta, em que aspectos específicos a gente pode se identificar com Jonas e como a gente pode mudar essas coisas, esses pequenos pecados, problemas que nós temos. Como é que a gente pode mudar isso, né? Então, termina a nossa reflexão com o finalzinho da oração de Jonas no capítulo 2. Mas com voz do agradecimento eu te oferei sacrifício. O que votei, pagarei. A salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. E foi conquistada com um preço muito caro. Jesus conquistou a nossa salvação com um preço de cruz. Que a gente possa refletir nisso e crescer. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor, muito obrigado pela Tua salvação. Muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor nos deixa como um grande alerta, que nos desperta, nos toca, nos sara e nos move adiante. Nos ajuda a estarmos mais constantes na leitura da Tua palavra, no amor aos nossos irmãos e àqueles que ainda não são nossos irmãos, aqueles que estão fora da fé, que nós possamos ser exemplos para eles, Senhor. Que nós possamos fazer autoavaliações constantes e tentar cortar logo pela raiz quando percebermos alguma coisa que não te agrada, Senhor. Que Teu Espírito Santo não se afaste, mas fique conosco, pertinho. Nos ajuda, Pai, quando for necessário que nós estejamos lá no abismo, dentro da barriga de um peixe, nos ajuda a pensar, a refletir, a se arrepender e a aproveitar as chances que o Senhor nos entrega, que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor. Abençoa as nossas famílias, abençoa a nossa cidade que anda tão carente. Nosso país, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos dá saúde e nos ajuda a espalhar o Teu amor a tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Jonathan, pela sua palavra. Sempre tão bom ver você comprometido com Deus e lembrando das coisas que a palavra de Deus nos deixa como ensinamentos, como verdades para a nossa vida. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. E agora nós vamos orar, encerrando o nosso programa de hoje, nosso Oração e Ação Jovem. Feche seus olhos, agora interceda pela sua família, pelos seus amigos, pelos desconhecidos também. É hora de orarmos por todos eles. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Perdoa os nossos pecados. Muito obrigado pelos aniversariantes que estão completando, Senhor, mais um ano de vida, também aqueles que completam o aniversário de casamento. Senhor Deus, tem misericórdia dos que estão enfermos, Senhor. Ó Deus, traz, Senhor, cura para o Teu povo, Senhor, para esses queridos de nossa igreja que estão enfermos. Quero suplicar também consolação para aqueles que perderam os seus amados, seus entes queridos. Tem misericórdia, Senhor. Peço que o Senhor abençoe os governantes, Senhor, fortaleça-os, blinde-os do mal, Senhor, eu te suplico. Blinde os bons governantes do mal, Senhor, eu te peço. Abençoa pastores, missionários, abençoa os profissionais de saúde, a campanha de vacinação, os mais vulneráveis, Senhor. Abençoe o Brasil, Senhor. Salva o Brasil, nós te suplicamos. Cura o Brasil, Senhor. Restaura o nosso querido Brasil, Pai. Senhor Deus, nós confiamos completamente em Ti e nos entregamos completamente nas Tuas mãos. Tudo isso, Senhor, te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã nós vamos nos ver no Oração e Ação Kids, às 19h30. Até lá!